Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. A tentação de Jesus, que diz assim o texto: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhes ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. O tema da nossa meditação de hoje é tentação, o coração colocado à prova. Esse é um momento ímpar do ministério de Jesus. Nos diz o texto que Jesus, logo após o seu batismo, é levado pelo Espírito ao deserto, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele é tentado. E como Satanás é cara de pau, ele vem a Jesus depois dos 40 dias. Jesus, lógico, 100% homem, 100% Deus. Como isso? Não sabemos, só cremos. Quando você chegar lá, você pergunta para Jesus. Mas Jesus, na sua humanidade, com certeza, depois de 40 dias no sol escaldante do deserto, no frio da noite desértica, estava cansado, estava com fome. E o inimigo, então, das nossas almas se achega a Jesus e faz a primeira proposta: está com fome? Manda essas pedras virarem pães. Jesus, usando a palavra de Deus, rebate: olha, nem só de pão o homem viverá. Ele vem com a segunda proposta: olha, atira-te daqui para baixo, leva ele no pináculo, talvez a torre mais alta de Jerusalém, naquele momento, naquela época, pula aqui para baixo e os anjos do Senhor vão te segurar. Olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele dá o último golpe, leva Jesus a um monte, e de lá mostra a glória dos reinos da terra. Olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. E aí Jesus então dá o último golpe em Satanás: olha, está escrito, só teu Deus adorarás. Vai embora daqui, arreda-te daqui. E diz o texto aqui, então o inimigo se retira, Satanás se retira, e os anjos do Senhor então vêm e servem ao Senhor Jesus, assistem ao Senhor Jesus nas suas necessidades. O que significou esse momento na vida de Jesus? Alguém já disse sabiamente que o deserto é a academia de Deus. Até mesmo os momentos de deserto, até mesmo na nossa caminhada, momentos onde nós nos encontramos atravessando desertos escaldantes, fustigantes, castigantes. Meus amados irmãos, até mesmo esses momentos contribuem para a nossa edificação. Até mesmo esses momentos, segundo o santo propósito de Deus, contribuem para o nosso fortalecimento. Nós podemos dizer que também na vida do ministério de Jesus, esse foi um momento de preparação, foi um momento de fortalecimento, foi um momento onde Jesus se prepara, onde Jesus, meus amados, se fortalece espiritualmente para dali em diante cumprir o seu ministério sem nenhuma hesitação, sem nenhuma dúvida, cumprir o seu ministério por mais difícil que fosse a sua caminhada. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, sendo o próprio Deus, não foi poupado dos desertos da vida. Abra um parênteses, quem dirá nós? Desertos fazem parte da caminhada cristã. E nós também, meus amados irmãos, a igreja do Senhor, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, temos uma missão.
temos um ministério a cumprir, fomos ordenados por Deus, fomos chamados por Deus enquanto igreja para cumprirmos uma missão. Então precisamos saber que nós também vamos ser tentados. A semelhança do nosso mestre, nenhum cristão, nenhum crente, por mais zeloso que seja, por mais fiel que seja, está livre de tentações. Ninguém está livre de momentos de desertos, de momentos nos quais a nossa vontade vai ser testada, no qual a nossa fé vai ser provada, nos quais as nossas convicções vão ser colocadas em xeque-mate. Ninguém está livre de momentos semelhantes a esse, sofrido por Jesus. Então nós vamos olhar para esse texto e aprender algumas lições. Como foram as tentações de Jesus? Como Jesus venceu as suas tentações? O que nós aprendemos em cada uma delas. 3 tentações, 3 propostas, 3 respostas. A primeira tentação, a tentação da autossuficiência. Verso 3, olhem na sua Bíblia. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, olha a proposta: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação, a tentação da autossuficiência. Veja que Satanás ele chega e ele não se propõe a servir a Jesus. Olha, venha, achega-te aqui, eu já preparei uma mesa, já preparei pães, sei que você está com fome, está debilitado, olha que banquete maravilhoso que eu fiz, que eu preparei, assenta-te e sirva-te. Não, ele fala: se você é filho de Deus, faça você mesmo. Jesus é tentado aqui no seu impulso físico, ele estava com fome, e a proposta de Satanás é para que Jesus resolva ele mesmo. Olha, como se ele estivesse dizendo: você não precisa esperar pelo Pai, faça você mesmo, resolva você mesmo. Você tem poder para isso? Para que esperar? Ordena as pedras e elas viram pães. Alimenta-te, resolva você mesmo, coloque fim à sua fome. Não que Jesus não pudesse transformar as pedras em pães. Quando nós lemos os evangelhos, nós lemos que sem nenhuma dificuldade Jesus transformou litros e litros de água em um maravilhoso, em um excelente vinho no casamento em Caná da Galileia. Nós lemos nos evangelhos, em uma outra feita, Jesus ensinando em uma campina, transformou 5 pães e 2 peixinhos em alimentos para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então o problema não é a possibilidade de não fazê-lo, mas é fazer aquilo que o Pai não havia pedido para fazer. Fazer aquilo que o Pai não havia ordenado ser feito. Faça você mesmo. Dê a ordem, transforme, sacie a sua sede, atenda a sua fome, sacie o seu instinto. Faça. A tentação da autossuficiência. Na nossa caminhada, irmãos e irmãs, enquanto servos do Senhor, muitas vezes nós vamos ser tentados da mesma maneira. Faça você mesmo. Na nossa caminhada, muitas vezes, o inimigo vai nos fazer propostas, vai nos tentar justamente a agir dessa forma, a agir de forma individual, separada da vontade de Deus, da dependência de Deus, da espera em Deus. Faça, resolva, queira, atenda ao seu regalo, atenda ao seu desejo, sacie as suas necessidades, sacie o seu coração. Faça. Nós muitas vezes vamos ser tentados, vamos precisar em Jesus, com misericórdia, pela graça do Senhor, resistir a esse pecado, ao pecado da autossuficiência, ao pecado de satisfazer o meu eu, de satisfazer a minha necessidade, segundo o meu querer. Faça você mesmo. Nós precisamos caminhar na total dependência do Senhor. Nós precisamos caminhar na total confiança do Senhor. Todas as vezes que nós tomamos uma atitude independentes do Senhor, de forma independente à vontade do Senhor, nós plantamos coisas que vão trazer sobre nós consequências amargas, terríveis. Toda vez que o ser humano escolhe algo, ignorando a vontade de Deus, ignorando os decretos de Deus, ignorando os preceitos de Deus, ele colhe consequências desastrosas.
Todas as vezes que nós escolhemos algo, trilhamos um caminho, todas as vezes que nós buscamos algo para nós, apartados da vontade de Deus, baseado em autoconfiança, baseado em nós mesmos, nós atraímos ruína sobre nós. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12, Davi faz uma das declarações mais lindas da palavra de Deus a respeito da soberania desse Deus e o quanto nós devemos depender desse Deus, o quanto nós devemos aprender a sermos totalmente dependentes desse Deus. Ele diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu Senhor é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de Ti. Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Que declaração maravilhosa. Nós devemos a todo momento, a todo instante, abrir mão da nossa autossuficiência. Devemos a todo instante, irmãos, na nossa caminhada, reconhecer que nós precisamos desesperadamente de Deus no controle das nossas vidas. Tudo aquilo que escolhemos sem controle de Deus na nossa vida, sem a dependência de Deus na nossa vida, se tornam coisas desastrosas no nosso caminhar. A tentação da autossuficiência. Faça você mesmo. Interessante quando nós olhamos a palavra de Deus, por mais bem intencionado que seja o ser humano, por melhor que seja a nossa intenção, quando nós fazemos algo a par da vontade de Deus, algo que contraria a soberania de Deus, isso se torna desastroso. Lembrando uma história da Bíblia, Abraão e Agar. Essa história de faça você mesmo dá muita dor de cabeça. Lembra da história de Abraão e Agar? Deus apareceu a Abraão, vamos resumir a história, e fez uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, terra boa, mana, leite e mel, e eu vou fazer da tua descendência uma grande nação. Muito bem. Abraão sai, vai, desmonta a tenda, recolhe rebanho, ajunta tudo que é seu, põe o pé na estrada e vai embora. Só que conforme passa o tempo, olha, faça você mesmo. Abraão tem uma ideia, olha para Sara, Sara olha para Abraão, o tempo passando, os dois já numa certa idade avançada, e alguém tem a brilhante ideia: vamos dar uma forcinha para Deus? Deus fez uma promessa, mas vamos dar um jeitinho? Vamos dar uma força, vai que não se cumpre. E aí alguém tem uma brilhante ideia: traz a serva, traz Agar, e Abraão concebe com Agar. E quem nasce? Ismael. E um pouco depois do nascimento de Ismael, Deus cumpre a sua promessa e nasce quem? Isaac. E o que acontece na vida de Abraão? Vira uma briga danada, porque a mãe de Ismael defendia Ismael, a mãe de Isaac sentia-se ciumada. Imagine, 2 filhos e 2 mães brigando dentro da mesma tenda. Alguém tem que ir embora. A vida do Abraão, de uma vida de paz, uma vida de promessas, vira um transtorno, porque ele fez ele mesmo. A palavra do Senhor diz para nós que a autoconfiança é perigosa. Provérbios 16, capítulo 16, verso 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A altivez do espírito a queda. Ninguém atravessa os desertos da vida sem humildade, sem dependência total do Senhor. Ninguém vence tentação. Crente não permanece em pé, senão na dependência total do Senhor. O Senhor Jesus nunca fez algo que não estivesse segundo o coração de Deus. Como nós lidamos com a questão da autossuficiência? Temos sido totalmente dependentes do Senhor. Cada um responda para si. Como nós lidamos com a questão da autossuficiência? Somos dependentes do Senhor. Temos aprendido a ser em todo momento, em toda circunstância, em toda escolha, em todo caminhar, totalmente dependentes do Senhor. A segunda tentação, a tentação da dúvida. Verso 5, olha na sua Bíblia. Então o diabo o levou à cidade santa
colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Primeira tentação, a tentação da autossuficiência. Faça você mesmo. A segunda tentação, a tentação da dúvida. Olha que coisa. Satanás é tão astuto, ele vem com suas mentiras, com seus ardis, com seus engodos. Ele coloca em xeque-mate primeiro até a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus. Olha, ele sabia muito bem quem Jesus era. Em certa ocasião, quando Jesus ia chegando, ia se aproximando, ele já bradava de longe: Jesus, filho de Davi, o que tenho eu contigo? E se prostrava. Ele sabia muito bem quem era Jesus, mas com toda a sua sutileza, ele primeiro coloca em xeque a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, faz o seguinte: pula daqui para baixo. A tentação da dúvida. Ele faz com a sua proposta com que o Senhor Jesus tente a Deus. A ideia era que Jesus tentasse ao Pai. E como isso acontece? Primeiro, nós tentamos a Deus quando nós nos colocamos em situações que nós escolhemos, que trazem responsabilidade sobre nós, e depois nós jogamos essa responsabilidade sobre Deus. Quando nós nos colocamos em situações que nós escolhemos por conta própria, e depois queremos que Deus nos livre das responsabilidades que essas situações trazem. Isso é tentar a Deus. A promessa era que se o servo do Senhor, na sua caminhada, tropeçar, Deus gentilmente, Deus misericordiosamente, nos dá a mão e nos ajude a levantar. A promessa de Deus não era: suba no telhado e pule e Deus vai te pegar. Se você subir no telhado e pular, você vai quebrar as duas pernas. Deus não promete isso. Isso é tentar o Senhor Deus. Isso, meus amados irmãos, é colocar Deus em xeque-mate. E essa é a tentação da dúvida. Duvide de Deus, coloque Deus em xeque-mate, cobre ao Senhor. A tentação da dúvida funciona também da seguinte maneira: faz o coração descrer do cuidado de Deus, faz o coração descrer da misericórdia de Deus, faz o coração descrer da fidelidade de Deus. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me socorrer? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus nunca cedeu à tentação da dúvida. Ele confiou no Pai, confiou no Pai, em toda circunstância, em todo momento, em toda hora, nas horas de dificuldade, nas horas de angústia do seu ministério, confiou no Pai. A tentação da dúvida. Nas nossas tentações, temos confiado no Senhor de todo o nosso coração? Ou temos colocado Deus em xeque-mate? Temos tentado a Deus? Temos confiado no Senhor de todo o nosso coração? Temos confiado nas promessas do Senhor? Temos confiado na misericórdia do Senhor, que segundo a sua palavra se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas? E porque as misericórdias se renovam, nós não somos consumidos. Lamentações 3, 20 a 21. Como nós lidamos com a tentação da dúvida? Confiamos no Senhor. Conseguimos imitar o Senhor Jesus, que teve confiança total no Pai. Confie no Senhor. Quem confia no Senhor, interessante, Satanás nos diz: tente a Deus. Satanás, com as suas mentiras, tenta nos vender essa propaganda: cobre Deus, exija de Deus. Deus, por outro lado, nos convida a gentilmente orarmos, a falarmos com Ele. 1 Pedro 3,12, Ele diz: olha, os meus ouvidos estão abertos à sua súplica, os meus ouvidos estão abertos para os vossos clamores. E quando o inimigo das nossas almas nos coloca dúvida no coração em relação ao cuidado de Deus, 1 Coríntios 10,13, Deus nos diz: olha, vocês não vão ser tentados além das vossas forças. E com a tentação, Deus proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Enquanto muitas vezes no deserto da vida nós somos tentados a duvidar do Senhor, o Senhor nos convida em Isaías 49, de 14 a 15, a descansarmos nele, porque ele diz que ainda que a mãe que amamenta se esqueça do seu filho, ele, todavia, o Senhor, não se esquece de nós.
Jesus não cedeu à tentação da dúvida. Confiou no Pai. Temos confiado no Senhor de todo o nosso coração. E a última tentação. Primeiro, a tentação da autossuficiência. Faça você mesmo. Segundo, a tentação da dúvida. Será que Deus te sustenta? Será que Deus te pega? Tente a Deus. Cobre a Deus. E por último, a última tentação. A tentação da troca. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Me permita aqui fazer uma defesa da fé. Quem no Novo Testamento, aliás na Bíblia toda, relaciona a adoração em troca de bens materiais é Satanás. Esse é o único texto da Bíblia que a gente vai encontrar que alguém relaciona a adoração, propõe adoração em troca de bens materiais. Se você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Faço aqui uma defesa do Evangelho. Evangelho, adoração não traz bens materiais. A proposta do Evangelho não é essa. A proposta de Deus não é nos enriquecer através da adoração. Mas Satanás vem com essa proposta: olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso. Troca comigo. Troca, você me adora e eu te dou os reinos da terra. Autossuficiência, dúvida e agora a troca. Interessante quando nós lemos na Bíblia, desde o começo, a propaganda de Satanás é fazer com que o ser humano troque aquilo que Deus preparou por outras coisas. Quando a gente olha a história do Jardim do Éden, é interessante. Deus põe lá o jardim, põe o homem, põe a mulher, os seres humanos, imagens e semelhança do Senhor, que Ele criou com zelo, com amor, com perfeição. Ele falou: olha, vocês comam de tudo, bebam de tudo, tem tudo aqui para vocês viverem, sobreviverem. Só peço uma coisa, só ordeno uma coisa: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o texto segue. Olha o que é a propaganda. E aí vem Satanás, né? Come. Ó, nós fez assim: come. É claro, não é uma maçã, não é uma macieira. É a gente que pensa que as coisas, a Bíblia não fala nada disso. O que está em xeque-mate aqui é trocar aquilo que Deus ordenou, é ser resistente àquilo que Deus já decretou, é obedecer ou não obedecer aquilo que o Senhor, por amor e por misericórdia, para o nosso bem, já estabeleceu. Coma, porque quando você comer, você vai ser diferente. E Deus não quer que você coma porque Ele sabe disso. Deus tem ciúmes, Ele sabe que se você comer, você vai ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. E depois de pesar na balança, o ser humano pesou muito bem, por sinal. Pesou muito bem as duas coisas. E ele foi e escolheu contrariar o que Deus já havia decretado. Desde que o mundo é mundo, a propaganda é essa: troque o que Deus já decretou, aquilo que é bom para você, por outras coisas. Temos permanecido firmes no Senhor, ou temos feito trocas a partir das nossas tentações? Temos permanecido naquilo que Deus nos ensina na Sua palavra? Temos permanecido naquilo que a palavra nos diz que é lícito, que é bom, que é justo, que é correto? Temos permanecido firmes naquilo que a palavra nos ensina que é louvável aos olhos do Senhor? Ou abrimos concessões segundo as nossas belas vontades? Ou trocamos, ou barganhamos, ou negociamos para que os nossos desejos sejam atendidos? Jesus nunca negociou. A vontade do Pai é o que prevalece. Arreda-te, Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás. E para concluir, nós não podemos deixar de observar nesse texto como Jesus rebate as três tentações: da autossuficiência, faça você mesmo; da troca, vamos negociar, não vai ganhar. Como que o Senhor rebate? Com a palavra. Não há outra maneira a não ser a palavra de Deus. Se nós queremos permanecer em pé na nossa caminhada cristã, precisamos estar alimentados
da palavra de Deus. Se nós queremos ter discernimento diante das propostas descabidas de Satanás, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Se nós queremos caminhar segundo o coração de Deus, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. É interessante que o Senhor Jesus não usa outro artifício, não se vale de outra coisa a não ser da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos tornamos alvos fáceis. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, a nossa vontade depõe contra nós. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos tornamos alvos fáceis para as tentações da vida. Temos nos alimentado da palavra de Deus, temos buscado firmeza na palavra de Deus, temos buscado submeter a nossa vontade, o nosso ego, os nossos desejos à palavra de Deus. Temos buscado alimentar o nosso coração, a nossa alma, daquilo que é bom, daquilo que é louvável, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz algo maravilhoso. Diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, porém sem pecados. As tentações sempre vão acontecer, e elas não mandam recado, não vem carta avisando, não vem e-mail avisando: olha, ora hoje, se prepara hoje, leia um salmo hoje, porque hoje você vai ser tentado. Não vem, essas coisas não acontecem. As tentações acontecem quando a gente menos espera, quando a gente menos está pensando. As situações acontecem e o nosso coração é colocado à prova. Nós temos que escolher sermos fiéis ou não, dependentes ou não, obedientes ou não. Mas uma coisa eu te digo: nós podemos seguir seguros nas pegadas de Jesus. Com Jesus nós podemos resistir. O sumo sacerdote, que foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado, nos deixou o exemplo. E com Jesus nós podemos seguir firme. Sabemos que em Cristo nós podemos resistir aos ardis de Satanás. Em Cristo. Tentação, coração colocado à prova. Estribe-se no Senhor, estribe-se na palavra de Deus, e o livramento acontece para a honra e glória do Senhor Jesus. Não seja inteligente, não troque, não faça você mesmo, não duvide, creia no Senhor, descanse no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.